Fala pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Antes de começar o vídeo eu quero pedir que você deixe o like, se inscreva, deixe um comentário. Eu vou colocar aqui o link de um grupo no Telegram para a gente interagir lá. Percebo que as pessoas, por algum motivo, preferem ter um contato direto para fazer sugestões, críticas, do que comentar no vídeo. Tá? Então, eu acho que o feedback de vocês está sendo muito importante para a minha evolução como produtor de conteúdo. E eu quero facilitar isso aí, tá? Então vai ter esse link do grupo para a gente trocar ideia e conversar sobre diversos assuntos. Bom, essa é a quinta ou sexta vez que eu estou gravando esse vídeo. Sou meio perfeccionista. E assim como eu achei das outras vezes, eu acho que dessa vez vai ser definitivo. Eu quero fazer um contexto do que, digamos, do passado recente, né, das últimas 4 gerações aí, e correlações no sentido de qual contexto econômico essa geração viveu e o que deu certo para ela que a gente pode aproveitar e o que deu certo para ela com certeza não vai dar certo para a gente, né? Outra coisa que eu também vou colocar bastante nesse vídeo aqui é o conhecimento de economia. Ele é muito interessante porque a gente pode fazer pequenas previsões do futuro, tá? Com uma certa razoavelmente você vai acertar grande parte dessas previsões quando você tem domínio desse conteúdo. Então, por exemplo, eu não posso afirmar que o Bitcoin vai subir horrores, tá? Mas eu creio que ele continuará existindo por algum tempo, tá? É muito pouco provável que o Bitcoin deixe de ter relevância no curto prazo. Existe a probabilidade? Existe, mas ela é pequena, tá? Mas, por exemplo, tem algumas suposições que são muito mais certeiras. Por exemplo, é muito pouco provável que a humanidade sobreviva sem serviço de saneamento e serviço de geração elétrica e distribuição elétrica, tá? Então, é muito pouco provável que a humanidade deixe de usar energia elétrica. Muito pelo contrário, o que a gente vê hoje é mais buscas por novas fontes de transformar outras fontes energéticas em energia elétrica, tá? Então, de certa forma, a partir dessa suposição do futuro, investir em empresas de saneamento, investir em empresas de energia elétrica, te dá uma certa segurança, entende? Então, muito do pensamento econômico são essas suposições, tá? Que a gente pode fazer. Então, vamos lá, vamos contextualizar, vamos falar de história e vamos falar desse conteúdo que eu estou querendo trazer para vocês. Primeiro a gente vai falar da geração. As gerações são separadas ali na casa de 15 anos, né? Mais ou menos na média, separam uma geração e outra. Mas eu percebo que muitas das questões econômicas que deram certo com a geração, deram certo com a geração em seguida. Ou seja, eu acho que 30 anos é um bom parâmetro para conseguir uma certa distância do que deu certo economicamente entre uma geração e outra. Então, nessas duas primeiras gerações, a gente vai ver uma série de fenômenos. Por exemplo, investimentos físicos. Essas gerações aqui, principalmente os baby boomers, eles viveram alta inflação, o que de certa forma já te empurra ali para querer investir em coisas físicas, porque o dinheiro não vale nada, mas os bens acompanham essa desvalorização da inflação, né? A gente sabe hoje que o mercado imobiliário, a principal função dele é de fato essa correção da inflação, né? O retorno que ele te dá é exatamente essa correção à inflação, né? Tanto que o IGPM é conhecido como o índice da correção dos aluguéis, né? Que é um índice inflacionário. E hoje, nessa época aí dos baby boomers, o alqueire de terra era barato, os lotes eram baratos, tá? Comprar terra era barato. E o Brasil, basicamente, o contexto histórico da evolução dessa geração, embora hoje o Brasil seja fortemente dependente do setor agro, os baby boomers vieram de uma realidade agrária de fato, aquela roça raiz, né?
É aquele pessoal que, tipo assim, a família inteira foi criada na roça, 12, 15, 18 filhos, tá? Muitas das vezes a roça era pequena ou nem era de propriedade dessa família. Essa família trabalhava para outra e tinha 18 filhos, tá? Então, assim, é uma realidade completamente diferente da que nós vivemos hoje. E o que deu certo em termos de construir capital para essa geração está completamente descorrelacionado com o que a gente faz hoje, com o que dá dinheiro hoje. Então a gente começa a perceber certos fenômenos. Por exemplo, é, eu, eu sou geração Y, né, o millennium. Então, uma coisa que que eu percebi bastante na minha vida e nas pessoas da minha idade são os pais, tá? Tomando decisões para os filhos na questão de fazer faculdade, se especializar ao máximo, e aí o cara seguiu esse passo que de fato dava certo lá para o pai e para a mãe dele. Quem tinha curso superior aqui nessa época realmente tinha um patamar diferenciado de remuneração, e hoje você vai ver cara aí com mestrado, talvez até doutorado, desempregado. Então um cara com 2, 3 pós que não consegue ocupar o espaço dele ali no mundo, tá? Ou que tem salários muito baixos. Já vi casos, por exemplo, tem amigos, né, médicos que pagaram ali coisa de valor superior a 10, 12 mil reais para se formar em medicina, e na prática da medicina não ganha os 12 mil reais. Então perceba, é uma péssima alocação de capital, né? O conceito de investimento baseia-se em você botar X dinheiro ali hoje para você ter muito mais de X lá na frente. Se você gasta numa faculdade, numa mensalidade de faculdade, um valor menor do que você recebe de salário, você fez o pior investimento possível, né? Você tá pagando para trabalhar. Que coisa estranha, mas esse tipo de distorção é óbvio que tem outros fatores. Por exemplo, o FIES ajudou a chegar nesses níveis, né? FIES este agora que provavelmente vai ter um calote fiscal, porque a população, quem fez FIES não está conseguindo pagar, o que faz muito sentido. O cara vai financiar curso de história, letra, geografia, pagando 2, 3 mil mensalidade. Como é que ele vai recuperar esse dinheiro? A conta não fecha, né? Mas infelizmente o Brasil é um país altamente, quase que analfabeto em questões econômicas, né? Muitas das vezes o grosso da população, a maioria das pessoas. E aí passa esse tipo de estratégia que não faz sentido nenhum. Tá bom? Então, eu acho que o principal aprendizado sobre esse vídeo é exatamente você conseguir descorrelacionar o que deu certo lá atrás e que não vai dar certo agora. Tá bom? Mas em questão de investimentos físicos e digitais, a gente via muita coisa. Perceba a diferença de facilidade, tá? É muito mais fácil você perceber ali no seu contexto diário, por exemplo. Você está ali trabalhando, vivendo sua vida, criando sua família, e aí você percebe que fulano ali, que é um cara próximo de você, comprou um lote, está recebendo uma boa renda, construiu uma casa e agora vai comprar outro lote. Então você percebe que fulano claramente está progredindo nesse mercado. Aí você fala assim, pô, vou fazer a mesma coisa, tá? Tá ali no seu olho, é fácil de perceber essa realidade. Então, muitas dessas pessoas ali começaram a observar esse tipo de coisa, né? Você pode pegar aí o pessoal nessa idade, eles se baseiam muito no que os outros fazem ao seu redor, tá? Pega um baby boomer lá e fala para ele investir em ações, pra você ver, isso é doido! Ele tem uma série de crenças limitantes de assuntos que ele nem sequer entende. Ele nem sabe para que lado que vai a bolsa, como é que funciona a mecânica de investimento da bolsa, as empresas que estão lá listadas, mas ele já tem total repulsa. Por quê? Porque o olho dele não bateu ali, tá? Se fosse o terreno do vizinho, ele comprava. Mesmo a gente sabendo que o retorno do terreno do vizinho vai ser muito inferior a comprar boas empresas, tá? Então, essa é uma barreira que essa geração Y, Z e as subsequentes terão que lidar. A percepção de como ganhar dinheiro a partir de investimentos, ela mudou. E você tem que ser receptivo a investir de maneira digital, tá? A comprar uma ação sem que você consiga entender que aquela ação é a empresa. Então, é um exercício até psicológico interessante você humanizar isso, você visitar a empresa, você frequentar o RI, você está trocando ideia com pessoas que entendem do assunto, para ela te explicar como é que a empresa funciona e tudo mais, para você
trazer um pouco dessa referência, tá? Trazer um pouco da percepção física para o investimento que na prática é puramente digital, é puramente fazer um TED para a corretora, entrar na corretora e dar 2 cliques ali, pronto, você tem aquela ação, entendeu? Você tem que conseguir correlacionar isso com coisa física, né? De certa forma vai um pouco da condição biológica humana, tá? Outra coisa que a gente tem que entender é que cada geração ocupa uma posição econômica, entendeu? Então, por exemplo, os baby boomers decidem o rumo do país. Os baby boomers defendem o rumo do país. Se você for pegar aí os candidatos à presidência, por exemplo, só o Sérgio Moro, que aparentemente desistiu também, não está nessa geração. Mas o pensamento dele é muito mais próximo dessa geração aqui do que dessa. Entendeu? Então, esse pessoal é o dono do dinheiro, são os grandes as pessoas que tomam as grandes decisões no país. E, de certa forma, a gente vai ser impactado por isso. Por exemplo, chega a ser engraçado o quanto que isso é irônico e hipócrita da parte do Paulo Guedes falar, por exemplo, que tem que aumentar impostos na questão, por exemplo, de tributar dividendos, ou já vi ele usar esse argumento também na questão de tributar transações, né? Que é o futuro do Pix, inclusive. O Pix vai ser amplamente difundido, o pessoal vai parar de transacionar sem ser com Pix, por motivos óbvios, né? A não ser que precise de crédito, aí vai usar o cartão, mas será Pix e cartão de crédito. É o que vai sobreviver no futuro, isso tá nítido. E aí lá na frente, quando todo mundo for extremamente dependente do Pix, vai começar a aparecer propostas de imposto sobre transações digitais, né? Que o Paulo Guedes já adiantou esse assunto pra gente aí. E você vê essa geração aqui nessa fissura, né? Os governos dessa geração nessa fissura de captar recursos, basicamente da geração que está vindo, porque esse pessoal aqui eles já começam a entrar na casa de não serem produtivos, mas eles querem a sua aposentadoria garantida. Então essa geração que nada mais é que vai pagar pelos erros fiscais dessa daqui. E o Paulo Guedes fala isso todo dia, tá? E tem gente batendo palma. Você tá entendendo? Tem gente da minha idade achando o Paulo Guedes o cara. Então, assim, cuidado, começa a ter senso crítico no que tá acontecendo. E aí você vai perceber que os políticos só estão privilegiando a si próprio e a sua geração. Né? O Paulo Guedes se vai, os filhos, os herdeiros todos milionários e as aposentadorias deles todas confortáveis. Porém, o grosso da geração Y e Z vai ter que pagar mais impostos porque essa geração aqui fez péssimas escolhas. Tá? Então, eu não quero incentivar um posicionamento crítico, tá? Eu não faço juízo de valor. Aqui eu não estou debatendo caráter, moral. Aqui eu estou te mostrando a realidade, entendeu? Então, se isso é certo ou errado, eu até concordo que seja errado, mas não interessa. O máximo que quem está aqui nessa geração, na minha geração e a geração seguinte pode fazer é entender isso e tentar evitar de todas as maneiras possíveis. Mas se não conseguir, fazer o quê? O Estado existe para isso aí, né? Para quem tem poder decidir sobre quem não tem. Outra coisa que a gente pode salientar sobre esses dados históricos aí é o que deu certo antes não dará certo agora, e isso é fato, tá? Então a gente consegue perceber essa máxima em vários fenômenos atuais, que é o cara que estudou demais e não consegue arrumar uma remuneração adequada por quanto estudou, né? O declínio de taxa de natalidade, por exemplo, né? Muita gente fala, não, que essa geração não quer ter filhos, a humanidade pode acabar porque essas novas gerações não querem ter filhos. Pega o custo do que era ter um filho lá atrás e o custo do que é ter um filho agora, tá? Minha avó, por exemplo, teve 16 filhos. É impossível uma pessoa criar bem 16 filhos hoje, sei lá, sem ter alguns milhões na conta, tá? A educação ficou cara,
enfim, tudo que diz respeito a construir família tá muito mais caro do que era antes, tá? E acaba que a renda média da população não cresceu. Fora a inflação também no Brasil, que costuma ser na casa dos 2 dígitos anuais. Então é natural que essas gerações aqui, devido a esses altos custos, comece a repensar essa questão de ter muitos filhos, ter uma natalidade alta. Tá? Não só as diversas diferenças culturais que nós vivemos nessa época, né, em questão de redes sociais e tudo mais, mas o custo para se ter uma família grande igual era antes, igual se tinha antes, multiplicou centenas de vezes, entendeu? Então isso é muito ruim porque acaba que essa fome por impostos dessa geração aqui que tomou péssimas decisões econômicas em termos de país, de nação, terá muito poucas pessoas aqui para pagar. Então é um imposto per capita muito maior, infelizmente. Né? O futuro é meio triste, pelas minhas percepções. Tá? Mas a gente aí tem uma parte positiva em questão das possibilidades futuras. Então, em termos de investimento, eu acho muito pouco provável as pessoas terem sucesso no longo prazo sem ter uma pequena parcela ali, por exemplo, de risco. Talvez até investir ali em comprar um pouco de Bitcoin e Ethereum, que para mim são as criptos mais seguras, tá? Para se ter posição. E, repito, no máximo 5% do portfólio, escreve na mão assim todo dia, no máximo 5%, pra você não passar disso, porque ali é volatilidade mesmo, volatilidade na veia, tá? É muito perigoso você perder grandes quantias de dinheiro no mercado de criptomoedas, então não sugiro exposição muito maior que isso não. Embora a exposição seja pequena, o potencial de retorno como eu diria, quase que assimétrico em relação ao positivo, é absurdo. Então você não precisa de fato ter grande exposição em criptomoedas para ter um resultado futuro daqui 10, 15 anos excepcional. Tá? Outra coisa que a gente não pode fechar o olho é para as empresas de tecnologia. Você pegar aí os últimos, sei lá, 15, 20 anos do S&P 500, você vai ver que as Big Techs, as empresas de tecnologia, carregaram o S&P 500 nas costas. Tá? E continuam fazendo isso. As empresas que passaram de $1 trilhão, excluído a Saudi Aramco, que é a petrolífera saudita, todas são de tech nos Estados Unidos. Tá? Também acho pouco provável a gente ter grandes retornos no longo prazo se a gente tem uma pequena exposição em China. É óbvio que é um mercado meio complexo e difícil, com várias barreiras, linguagem, questões políticas e tudo mais, mas claramente a China vai continuar crescendo por um bom tempo. Tá? Já é uma potência e permanecerá sendo. Se vai ser maior que os Estados Unidos, eu não sei. Mas pode ser que seja até maior. Então a gente tem que estar exposto a essa possibilidade. Né? Logicamente com uma pequena parcela do portfólio, mas tem que estar exposto. Tá? Outro fato importante para a gente ver essa questão das empresas de tecnologia de China é você pegar o retorno do Warren Buffett, né, que é o maior investidor pessoa física da história. Pessoa física não, que hoje é jurídica. Né? Não faz muito sentido falar sobre isso também nos Estados Unidos. Mas enfim, é o dono da Berkshire Hathaway. Ele perdeu por S&P 500 durante mais de uma década. E ele tinha aquela filosofia de não comprar empresas de tech. E ele próprio teve que abrir mão comprando a Apple, né? Comprando uma parcela da Apple. Um ótimo investimento. Hoje é a maior parcela da carteira dele, inclusive. Tá? Mas assim, até esse cara que é exemplo de competência, exímio alocador de capital, é um senhor de 90 e poucos anos, muito fiel ao seu conhecimento, à sua área de atuação, ele teve que abrir mão disso para ter tech na carteira. Então não é nós que vamos conseguir ter melhores retornos sem ter tech na carteira, obviamente. Outra questão que a gente precisa falar é sobre os contextos diferentes e habilidades diferentes. Tá? Quando a gente vê que essa geração aqui, quando tinha, por exemplo, uma formação acadêmica, tinha uma apreciação em termos de salário e tudo mais, e hoje você não vê isso,
nessas duas gerações mais novas, é uma prova de que quando o contexto muda, as habilidades requisitadas são diferentes. Então é muito pouco provável que essas pessoas dessa geração aqui tenham um futuro. Fora que heranças, né? É muito pouco provável que essa geração aqui tenha um futuro muito promissor em termos de finanças, sem falar inglês, sem ter um certo conhecimento de tech, né? Falando em termos de Brasil, eu acho que o único mercado hoje que realmente parece aquele capitalismo que a gente vê na escola, que o cara sai de 2.000, vai para 5.000, vai para 8, depois vai para 20, em 3, 4, 5 anos de profissão, a gente só vê isso aí no mercado tech. Né? É óbvio que são exceções, sim, mas você não vai ver isso em outros mercados. Tá? Então, linguagem de programação, e, enfim, profissões ligadas à informática, a parte mais soft da informática, né, principalmente software, está sendo muito requisitada no mercado. Então, se você está nessa geração e está bem perdido, sem saber o que faz, dá uma olhada nisso aí. Inicie aprendizado em inglês, tá? Tem diversos. Inglês eu acho que é uma coisa gratuita para você aprender hoje, tá? Tem cursos e tudo mais, mas eu nem acho que eu particularmente desenvolvi eu me considero intermediário no inglês e foi tudo sozinho, tá? E consigo visualizar a evolução para se tornar um cara avançado e talvez até fluente muito lá na frente. Então, assim, é um conhecimento gratuito que você acha aí. É outro benefício que nós temos, né? É essa abundância de informação. Então, nós temos acesso à informação e a aprendizado com uma certa facilidade. Pena que a maioria das pessoas ainda se dedique a coisas supérfluas, como TikTok e ostentação embalada. Mas, enfim, essa geração tem uma abundância de acesso à informação. Deveríamos aproveitar mais, né? No contexto, todas as pessoas, né? A maioria não se atenta a isso. E outra coisa importante de se falar é a correlação entre as gerações, tá? Não adianta você perceber que essas gerações aqui fizeram, né, principalmente fizeram péssimas escolhas na questão da economia social e que essas duas gerações vão pagar muito caro por isso. Não adianta você ficar nervosinho e ir lá brigar com o papai ou xingar o senhor da esquina ali por causa disso. Se já é difícil sem ter uma boa relação, você imagina. Se já é difícil ter uma boa relação, imagina sem ter uma boa relação. Então isso aqui é nada mais do que a realidade. Todo mundo tem sua realidade difícil. Toda geração teve seus problemas. Assim como esse cara aqui teve que sair muito cedo de casa, tá? E às vezes essa geração aqui não consegue sair de casa por questões financeiras. São dois obstáculos. Cada um teve que vencer o seu, tá? Isso daqui não é conteúdo para você ficar brigando com os outros na rua, entendeu? Isso aqui é para você entender o contexto que você está incluso e buscar alternativas as melhores possíveis para você, tá? Sobre geração de riqueza, então, é uma tríade: produtividade, poupança e alocação de capital. Você busca ser produtivo, tá? Fazer boas escolhas em relação à sua área de atuação. Você produz seu capital, tá? Você poupa uma parcela desse capital e você aloca esse capital de maneira eficiente, tá? Então, quando nós falamos sobre investimento em ações, nós estamos falando exclusivamente de alocação de capital e vale também citar a questão da poupança, né? Então, se você não poupa, você não aloca. Você simplesmente só produz, né? E só produzir é o segredo aí da pobreza ou, no máximo, de ser classe média. Né? A classe média nada mais é aquela pessoa que os seus hábitos de consumo, a sua linha de consumo é altamente dependente da sua produtividade. Ou seja, se parar de trabalhar, a vida fica ruim. Entendeu? Não pode ter aquele nível de coisas que ele tem. Isso é a classe média. Tá? A classe muito rica às vezes nem precisa produzir e a simples capacidade de poupança do que a alocação de capital já rende para ele garante a perpetuidade da renda. Por exemplo, fulano tem X investido na bolsa que gera para ele uma renda mensal ou anual dividida por 12, tá? Na casa ali de, sei lá, 20 mil reais,
e esse fulano só gasta 8, sobra 12. Então ele está num ciclo perpétuo de riqueza. Sabe? Como ele só gasta 8 e sobra 12 e ele aloca, entendeu? Ele vai estar para sempre rico. Entendeu? É a famosa liberdade financeira. Então, pessoal, depois eu vou fazer um vídeo melhor sobre isso aqui. Isso aqui tem muita coisa a ser dita, tá? É um conteúdo introdutório básico, mas sem o básico você não faz avançado, então ele precisa ser contextualizado aqui pra gente. Mas sobre esse vídeo era só isso que eu tinha para dizer. Agradeço por você ter ficado até aqui. Peço novamente que se inscreva, deixe um like e compartilhe com quem possa se interessar. Entre no grupo do Telegram e vamos bater um papo. Valeu!